Que Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus, vamos dar um tempinho aí até que as pessoas possam se conectar, para que possamos então... Vamos esperar um pouco as pessoas que estão aí entrando e a gente já vai começar a falar já já. Já já nós começamos a revelar tudo. Só quero vocês de Minas, principalmente os cruzeirenses, 4, ontem, meus pêsames aos cruzeirenses que estão nos assistindo agora. Vamos aguardar um pouco. Dá mais um tempinho? Não. O povo tá curioso. Muito obrigado, Ana, pelo prazer que você tem de nos ver. A Claudinha. Cláudia. A Bela. É. O povo da Argentina. Tem da Argentina entrando. Anne. Muita Graciele. gente. Isso. Mar. Pizzaria legal, ó. Pizzaria. Na Bahia, né? Na Bahia. Nosso amigo na Bahia. A água tá chegando aí, já mandamos a tua água aí para a Bahia, tá bom? Muitas pessoas, eu já não tô... Alguém tricolou o flu? Pessoal de Uberlândia. Meu Deus, muita gente, né? Quem mais? Leandro. São Paulo. Um tempinho só que o nosso... Voltou? Voltou. Não, voltou. Muito bem. Vamos dar um tempinho para que as pessoas possam conectar e nós possamos então mostrar a você a verdade. Tem mais gente falando. Bispo Júnior Reis. Oh, Bispo Júnior Reis. Grande abraço, Bispo Júnior. Estamos juntos. Quem mais? A Perlinha tá ali? Perlinha. Deixa eu ver quem mais. Bora Flusão, olha lá, todo Flusão Cadê? ali. Olha, bora Flusão. Pessoal de Portugal. Portugal também. Amo Portugal. Beijo. Cadê o pessoal de África? Que eu não estou vendo. Pessoal de África, Angola, Moçambique. Não estamos vendo. Boa noite. De Brasília está aí também, né? Maceió, o Marcelo também nos manda abraço. Espanha. O outro diz, fala logo, bispo, fala logo. Eu vou falar já. Eu vou falar já. Nós vamos falar já já. Tá bom? Muita gente aqui do Rio de Janeiro também, né? Nos mandando abraço. Benfica. Ceará. Ceará. Isso. Um abraço também para você, Cleide. Salvador. Felipe, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pessoal de Alagoas. Vasco, outro Vascão, nada, Vasco nada. Maputo, lá, cheio. Moçambique. Moçambique, oiê, oiê, oiê.
Moçambique, oiê, oiê, oiê. Em breve nós estaremos aí, juntos com vocês. Muita gente ainda entrando, a gente está aqui só dando um tempinho para que todo mundo possa dar mais um minutinho, né? Para que todos possam estar conectados. Já se passou muito tempo. Angola. Beijo. Um abraço para Angola. Deus abençoe Angola. Deus abençoe Dona Bela. Deus abençoe seu presidente, João Lourenço. E a nossa afilhada Jovelina também, ó. A Jovelina é a filha. Deus abençoe. A todos. Seu Bento, seu governador, Deus abençoe. Todo aquele nosso grupo de generais aí de Angola. Bom, vamos então começar aqui, porque eu tenho algo muito sério para mostrar para você, para falar com você que está nos assistindo agora e que talvez esteja sofrendo um grande apedrejamento, talvez devido aos erros que você tenha cometido. Mas eu queria mostrar aqui no livro, e você pode acompanhar conosco em casa, preste bastante atenção, eu vou primeiro mostrar isso e depois eu tenho algo sério para falar. Vou mostrar isso aqui e depois eu vou falar algo muito sério. Daqui a pouco eu vou falar algo muito sério. Surpreendente, né? Uma bomba. Então, preste atenção aqui, por favor. Em Marcos, capítulo 16, versículo 6, está escrito assim: Ele, porém, disse-lhes, no caso o anjo disse às mulheres que foram até o túmulo de Jesus para lá poderem então embalsamar o corpo do nosso Senhor. Quando elas chegaram até o túmulo de Jesus, elas viram que a pedra tinha sido removida e além da pedra removida havia um jovem sentado. Este jovem então, segundo aqui a Bíblia Sagrada, esse jovem então, ele porém disse-lhe: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aí, olha só o que o anjo, no caso, disse para Maria, ou melhor, para as mulheres. O anjo disse assim: Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Presta atenção. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vos vereis como ele vos disse. Então, veja você, meu amigo, que nos assiste agora, que o anjo, quando elas chegaram ao túmulo e viram o túmulo vazio, sem ninguém, Jesus não estava mais ali porque já havia ressuscitado, mas ele havia deixado um anjo ali com uma ordem. Ele havia deixado o anjo ali com uma ordem. Olha, quem chegar aqui, Jesus, é claro, já sabia que seria as mulheres, aquelas mulheres, ele deixou o recado para o anjo: olha, dizei aos meus discípulos que eu ressuscitei, manda
com que eles vá para Galileia, inclusive a Pedro. Isso muito me chamou a atenção. Por que ele disse inclusive a Pedro? Se ele tinha mandado um recado para que fosse avisado a todos os discípulos. Ele mandou avisar a todos os discípulos. Mas, de repente, ele diz, inclusive a Pedro. Sabe por quê? Porque, diante do que Pedro havia feito, diante da situação que Pedro estava vivendo, diante do que Pedro fez, que foi negar Jesus, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Aquele Pedro que sempre demonstrava por Jesus um amor maior, um carinho maior, que disse que estaria com ele até a morte. Que defendia, né? Exatamente, que defendia, que cortou a orelha de Malco. Esse mesmo Pedro disse para Jesus, Senhor, contigo eu vou até a morte. Contigo eu vou até a morte. E Jesus então disse para ele, Pedro, tu vais à morte comigo? Em verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, Pedro se sentiu, pelo pecado que ele havia cometido, excluído do grupo. E ele próprio se excluiu. Se excluiu porque ele se autocondenou. Imagine o quanto Pedro não foi apedrejado. Imagine o quanto aquela atitude de Pedro não foi criticada. Então, dentro dele, para ele e para muitos, ele se sentia desmoralizado. Desmoralizado. Né? Diante de Deus, Pedro se sentia desmoralizado diante de Deus. Desmoralizado diante dos homens, desmoralizado diante da igreja. A quem ele pregava, né? Exatamente, para as pessoas a quem ele pregava, ele se sentia desmoralizado. E é possível que ele nem estivesse junto com os discípulos. Com certeza. Por isso, o anjo falou, avisar os discípulos e a Pedro. Sinal que não estavam juntos. Ele estava ele foi tão excluído, tão apedrejado, que ele voltou a pescar, voltou à vida velha. Mas Jesus não queria que ele voltasse à vida velha. Jesus, mesmo diante do erro que ele cometeu, mesmo diante do negar, Jesus o incluiu e teve o carinho de dizer, inclusive a Pedro. Porque acho que se Jesus falasse assim, avise lá os discípulos que eu vou chegar. Pedro não iria, porque ele se sentia assim, desvalorizado, isolado, excluído, apedrejado, mal por ter negado. Não, eu vivi isso na pele. Como você sabe, eu pequei. Eu sei o que é. Quando Jesus disse assim, melhor lhe fora que lhe pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas dos mares, hoje eu entendo o que Jesus disse, porque a agonia de você viver no pecado é terrível. É terrível. A coisa é como se de fato você tivesse como é que eu posso dizer, afogado com uma pedra de moinho no pescoço. Uma pedra de moinho no pescoço. Essa realmente é a sensação. O medo da morte, enfim. E eu vivi isso na pele.
Então eu sei o que Pedro estava sentindo. Porém, quando nós conhecemos a grandiosidade da graça e do amor e o poder que tem o sangue de Jesus de lavar e de purificar, como a Bíblia inteira nos mostra, sabe? Eu queria me dirigir a você que está me assistindo agora e que talvez esteja vivendo em pecado e tem sofrido acusações, ou você errou, como eu errei, e de repente, assim como eu, você tem sido apedrejado. Você foi apedrejado hoje. Ou se sente desmoralizado na sua família. Talvez você tenha sido desmoralizado hoje. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus não te excluiu. E eu quero dizer mais, que se Judas não se enforcasse, de certo que Jesus diria, mande, chame, inclusive, a Pedro e a Judas. Porque não existe pecadinho ou pecadão. Não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus, tudo é pecado. E o sangue de Jesus é poderoso para te lavar, te purificar. Então, não se sinta excluído. Não pense que para você não tem mais jeito. Não pense que você está desmoralizado com Deus. Não. Você é pai. Só quem é pai, sabe de fato e de verdade, sabe? Pode imaginar. Porque nós não podemos imaginar nem a altura, nem a profundidade do amor de Deus por nós. Nós não podemos. Então, levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Sabe? Dê a volta por cima. Creia no perdão de Deus. Creia no perdão que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia nisso. E se levante, porque Deus quer fazer tudo de novo e melhor. Deus te inclui nos planos dele. Verdade. Embora você não se ache digno, se ache um lixo, se ache a pior das pessoas e das criaturas, Deus ainda te quer. Ele te inclui. Ele incluiu Pedro, incluiu a mim, incluiu o João e incluiu você também. Então, se volte para Deus, porque ele diz, assim como ele disse, dizei aos discípulos, e inclusive a Pedro, ele diz, dizei aos discípulos, inclusive a Maria, ao João, a Fátima, a Débora, ao José, a José, a todos, porque, sabe, não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa apagar. E sabe o que acontece? Ele não faz como o homem faz. Ele lança no mar do esquecimento. Deus, ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos. Que Deus glorioso, né? Você já perdeu alguma coisa no mar? Eu já perdi uma aliança. Nunca mais achei. E assim que ele faz, ele lançou no mar. Por isso que ele escolhe o mar, né? Exatamente. Porque o mar, ninguém consegue chegar no fundo do mar, realmente, de tão fundo que é. Por isso que ele escolheu o mar para jogar ali e esquecer. Talvez você, meu Deus, toda hora lançam no teu rosto o que você fez. Mas ninguém sabe, talvez, que você, poxa vida, se arrependeu, que você está em Cristo, que você hoje tem um alto desejo de salvar. Foi o que Davi disse quando ele pecou. Ele pediu perdão a Deus e disse, para que eu possa, Senhor, ensinar o caminho da justiça para os que pecam.
Me perdoa para que eu possa recomeçar e ensinar o caminho da justiça. Um aconselho que jamais você faça o que eu fiz, o erro que eu cometi. Agradeço a Deus e a Cristo Jesus pelo seu sangue derramado na cruz, que me perdoou, que me lavou. Agradeço a minha esposa, que se não fosse ela, hoje eu estaria talvez como muitos gostariam que eu estivesse, sabe? Na rua da amargura. Na rua da amargura. Mas graças à minha esposa... Hoje somos mais fortes. Hoje somos mais fortes, exatamente. Não por causa de nós, ou não porque merecemos, não. É por causa do sangue de Jesus. Então, creia no sangue. Eu até escrevi aqui... Você falou, né? Já falei tudo isso aqui? Você que errou? Falou. Já falei? Já? Então, creia no sangue, no poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma coisa, nunca tire a misericórdia da sua vida. Verdade. Porque o dia que você tirar a misericórdia da sua vida, Jesus saiu com ela. Tá bom? É verdade, é verdade. E olha, Ele é a misericórdia. E mais, Carla, só tem misericórdia quem um dia precisou da misericórdia, sabe? Só hoje eu guardo hoje a misericórdia, porque eu precisei da misericórdia de Deus. Nós precisamos, né? Muito mais eu. Precisei da tua misericórdia. Precisei da tua misericórdia. E você me deu misericórdia. E graças à tua misericórdia, eu não estou na rua da amargura. Então, e graças à misericórdia do Altíssimo. E se você que me ouve agora deseja, olha que detalhe, olha que riqueza de palavra, olha que riqueza de palavra, veja que riqueza. Chame, avise aos discípulos, inclusive a Pedro. Um detalhezinho, né? Um detalhezinho que muitos de nós já lemos e passou desapercebido. Olha, eu já tinha lido, mas nunca percebi esse detalhe de ir a Pedro. Ir a Pedro. Significa que Deus prestou atenção nele, sabia do coração dele. Sabia como ele estava se sentindo. Sabia. Do estado que ele estava ali, destroçado. Mas Deus falou, eu quero Pedro. E às vezes, pro homem, você pode ser visto como... me desculpa a expressão da palavra, sem vergonha, ou seja lá o que for, mas Deus sonda e conhece teu coração, sabe? Deus conhece o teu coração, que na verdade você é fraco. Eu fui fraco, mas o sangue de Jesus foi mais forte. E começou tudo novo e melhor. E pode também isso acontecer na sua vida, sabe? E você que está me assistindo agora, essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta. Você que está me assistindo agora, você ia falar alguma coisa? Eu ia completar, porque se você se sente assim, né, excluído, né, se você se sente jogado de lado, se você acha que para você não tem mais jeito, que é o fim, ainda há uma porta, a igreja do tratamento espiritual. É verdade. Sim. Ou você, de repente, não tem ouvido mensagens assim... como agora nós temos, sabe, passado coisas ali, devido ao que nós passamos, a experiência que nós tivemos, por isso que nós chamamos a igreja de TE, cidade dos refugiados. A cidade dos refugiados, como eu.
Você sabe que havia em Israel 5 cidades. Quando, por exemplo, você sabe que na época da lei, isso na época da lei, hein? Veja você que na época da lei, e hoje nós estamos na graça, haviam 5 cidades que Deus preparou para quê? Porque a lei dizia que se o sujeito matasse, ele morria, ele teria que morrer. E ele era morto pelo familiar que lhe ofendeu, que mais amava o morto, né? O familiar que mais amava o morto tinha o direito de tirar a vida dele, porque ele o matou. Porém, haviam casos de como é que eu posso dizer? Haviam casos que era sem querer, que aconteceu sem querer. Não foi o meu caso. Não fiz sem querer. Não, eu errei, sim. Mas quando o sujeito fazia alguma coisa e ele então era provado que aquela morte não foi, como é que eu digo, proposital é a palavra? Sim. Proposital, ele poderia ir para uma dessas 5 cidades. Hebrom é uma delas, inclusive, Hebrom era uma das cidades dos refugiados. Ali ele ficava um determinado tempo, se não me engano, 2 anos e meio. Chamava Cidade de Refúgio. Cidade de Refúgio. Ele ficava ali por 2 anos e meio, abrigado. Ele pagava aquela pena, né? Exatamente, pagava aquela pena ali na Cidade de Refúgio. E eu tenho dito que a ITE é isso. É a cidade dos refugiados, como eu. Então, você que deseja ouvir uma mensagem que venha te levantar, poxa, te botar para cima, sabe? Não mensagens acusatórias ou defamatória ou defamadora, sabe? Mas ouvir mensagens que vêm do coração de Deus para o teu coração. Nós estaremos, aliás, vamos todos os dias fazer uma live. O que vocês acham? Agora deu medo. Vamos fazer sim, todos os dias. Vamos falar algo revelador, que você não costuma ouvir, você não ouve. Pode ter certeza. As pessoas que têm ido ali na ITE, elas têm assim... Olha, tem um ditado descoberto na África que diz que quem chega primeiro no rio bebe água limpa. Bebe água limpa, é verdade, Não é? É verdade. Então, nós temos passado tantas coisas gloriosas, sabe? Ali nós falamos do amor de Deus, ali nós temos passado tantas coisas que geralmente não se falam, não se revelam. Detalhes como esse daqui que nós acabamos de ler, inclusive a Pedro. Inclusive você. Inclusive você. Ali, experimente um dia, vá, Avenida Suburbana 3196. Você vai chegar ali, nós temos trabalhado muito, sabe, em cima dessa palavra. Sem apedrejar ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, sem... Acho que não há nada melhor do que a palavra, porque ela liberta. Ela liberta de tudo, liberta até de nós mesmos. Mas o problema é que às vezes a palavra, mesmo sendo a palavra, ela faz as pessoas terem ódio da outra, olhar mal para outra. São usadas de acordo com o interesse? Pronto, mais ou menos assim. Faz as pessoas terem maus olhos com os outros. Não foi isso que Jesus ensinou. Aliás, eu não aprendi isso. A fazerem as pessoas terem maus olhos
com as outras pessoas. Não é verdade? Então, essa é a nossa live de hoje. Estamos começando hoje e todos os dias nós estaremos aqui. Qual o melhor horário? O que você acha, Carla? Eu não sei, acho que o pessoal aí pode falar, né? Mandar no Instagram o que vocês acham, melhor horário. O que vocês acham? Hã? A gente faz uns stories. A gente avisa? Avisa, a gente avisa. Nós avisamos? Então tá bom. Então, olha, que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos de volta. Vamos falando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus? Nós falamos Cristo Jesus. Isso é interessante, né? Por que Cristo Jesus? Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus? Por que não só Jesus? Por que Cristo Jesus? Por que tem um peso maior essa palavra Cristo Jesus? Quantos Jesus você conheceu? Muitos. Eu também. Também? Em África, então, é assim, muito Jesus. Muito Jesus. Tem muito Jesus. Mas nós vamos falar da próxima vez, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Em Cristo Jesus.